Se você puder abrir a tua Bíblia em Mateus 13, 58, por favor. O que nós insistentemente temos desafiado a igreja, queridos? A nossa jornada espiritual, a nossa jornada com Cristo é uma vida ativa. É uma vida onde a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus faça a parte dele. Não adianta a gente ficar esperando que as coisas aconteçam sem que nós façamos a nossa parte, sem que nós dediquemos esforços para alcançar aquilo que Deus prometeu e quer fazer na nossa vida. Então a nossa jornada com Cristo, queridos, é uma relação de colaboração. Eu preciso colaborar com Deus para que Deus possa fazer aquilo que nós precisamos nas nossas vidas. Às vezes a gente espiritualiza demais a questão do nosso caminhar com Deus, às vezes a gente ora demais, às vezes a gente faz jejum demais. O que nós precisamos é ter atitude, ter ação, ter determinação, para que a gente possa viver aquilo que Deus prometeu que a gente viveria. A palavra de hoje que eu quero ministrar e compartilhar com a igreja é atitudes que transformam a vida. Então, queridos, sem atitude, sem ação, a gente não consegue transformar a nossa vida. Ainda que a gente esteja, como a Bíblia nos ensina, no céu, se eu não tiver uma vida ativa, se eu não tiver uma vida de atitude, nada muda. Se você hoje tem uma área da tua vida que não está bem, queridos, o que você tem que fazer é lutar com tudo aquilo que você tem de dons e talentos, e com a ajuda de Deus você consegue transformar o que você precisa transformar na tua vida. Em Mateus 13, 58, nós lemos o seguinte: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Olha, queridos, o que a Bíblia está nos ensinando. Jesus, ele não conseguiu fazer milagre por causa da incredulidade do povo. Você imagina Deus sendo Deus, o povo passando necessidade, o povo doente, o povo na miséria, precisando de um milagre, Jesus na frente dessas pessoas, e ele não conseguiu fazer o milagre que essas pessoas precisavam que ele fizesse, por causa da incredulidade, por causa de uma vida sem ação, por causa de uma vida sem posicionamento. Olha que loucura, queridos. O povo passando necessidade, Jesus na frente do povo, e Jesus não conseguia ajudar o povo. Quantas vezes isso não acontece com a gente, querido? Nós sofrendo, problema financeiro, saúde emocional, saúde física, problema nos relacionamentos, Jesus todos os dias na nossa frente, e a gente não consegue receber de Jesus aquilo que a gente tanto precisa. O Evangelho, queridos, ele precisa ser algo que a gente viva, porque senão a gente vira um religioso. Eu preciso viver aquilo que a palavra diz que eu viveria. E eu só consigo fazer isso através de uma vida de atitudes. Se você hoje está num momento adverso na tua vida, se isso está te causando tristeza, por que você não luta para sair dessa posição que você está? A gente acaba ficando e virando escravo das nossas emoções. Nós temos a nossa vida paralisada porque a gente se entrega para o medo, para a insegurança. O que vai ser amanhã, queridos? A gente tem que fazer o máximo que a gente precisa fazer no hoje. A Bíblia diz: não andais ansiosos pelo dia de amanhã. Perceba que tudo aquilo que mexe com as nossas emoções está atrelado para aquilo que a gente não tem controle. E é por isso que a gente vive ansioso, por isso que a gente vive preocupado. A gente quer entender como é que eu vou resolver o meu problema na segunda-feira ou na próxima semana. E, obviamente, como eu não tenho controle, eu acabo me desestabilizando e acabo virando escravo das minhas emoções.
O que faltava para aquele povo receber de Jesus aquilo que eles precisavam? Atitude. Nós ensinamos na terça-feira passada e retrasada sobre fé. E a gente explicou biblicamente que fé não é uma vontade, fé não é uma emoção, a fé é uma decisão. Eu declaro que a verdade é o caminho que eu vou viver a minha vida. Qualquer coisa diferente disso, eu renuncio, eu não acredito, porque eu acredito na verdade. E aquele povo estava com a verdade na frente dele, e ainda assim o povo não recebeu aquilo que precisava por causa da incredulidade. Então você perceba, queridos, que o milagre não depende de Jesus, o milagre depende de nós. Porque Jesus estava ali na frente do povo e o povo não viveu o milagre por causa da falta de posicionamento. E acreditar em Deus é a única coisa que nós precisamos para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Milagre é quando o meu natural encontra o sobrenatural de Deus. A junção desses dois lados faz com que a gente viva o milagre. Eu não consigo viver o sobrenatural de Deus sem acreditar que aquilo que está escrito na palavra é para a minha vida e é para a tua vida. Então, viver o sobrenatural de Deus, queridos, é fazer a tua parte, é crer. O trabalho menor que nós temos para viver o sobrenatural de Deus é acreditar que aquilo que Deus fala é verdade para a nossa vida. Agora, perceba se aquilo que ocupa a nossa mente invariavelmente corresponde a coisas diferentes das coisas que Deus fala para nós. Quando a gente está passando por alguma dificuldade, o que a gente vai produzindo de pensamentos na nossa mente? O quanto a gente vai se distanciando da verdade de Deus? E é por isso que as nossas emoções, elas vivem desajustadas. É por isso que a gente está irado, a gente está nervoso, a gente está inquieto, às vezes a gente não come, a gente não dorme. Então, quando nós estamos passando por uma adversidade, queridos, o que a gente tem que fazer? Crer na verdade. Você é um filho aceito e amado de Deus. Nada daquilo que você precisa, Deus ele não tem para te entregar. A Bíblia diz que Deus ele não é homem, nem filho do homem, para que ele minta e para que ele se arrependa. Se Deus prometeu algo na tua vida, queridos, o teu trabalho é acreditar e esperar, porque Ele vai fazer. A nossa relação com Deus não é uma relação de um general e de um súbdito, é uma relação de pai e filho, querido. Quem é pai e filho sabe o quanto nós fazemos e desejamos o bem para os nossos filhos. A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Nós temos que mudar, talvez, a percepção que a gente tem de Deus na nossa vida e trazer Deus como, de fato, alguém que torce por nós e alguém que tem planos para as nossas vidas. E eu tenho insistido com a igreja, queridos, que a gente precisa fazer a nossa parte, que a gente tem que se levantar e a gente tem que lutar contra aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida paralisada. Nós não podemos viver uma vida passiva diante de Deus. Quando a gente entende isso e quando a gente, pela fé, a gente acredita naquilo que Deus está dizendo e a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, você dá um bico naquilo que tem te paralisado e você começa a subir de patamar, queridos. Nada tem o poder de paralisar a tua vida. Nada. Depois de tudo aquilo que nós vivemos depois da cruz de Cristo, queridos, não há nada que possa fazer com que você alcance seus sonhos. De que você mude aquilo que você precisa mudar na tua vida. Depende da gente, de um posicionamento. Fazer diferente daquilo que o povo fez e que impediu de Jesus fazer o milagre que eles tantos pediam. E você perceba que a nossa vida é meio louca, né? Porque assim, se eu estou com um problema hoje, financeiro, ao invés de eu lutar, de eu me esforçar, de eu ir além, às vezes a gente fica paralisado nas nossas emoções e a gente não muda a raiz. Tudo que Deus quer, queridos, é que você tenha uma vida de honra. Não tem sentido Jesus ter morrido, não tem sentido a gente estar numa igreja, não tem sentido a gente falar que a gente acredita em Deus, se a gente vive essa gangorra nas nossas emoções. Nós precisamos nos libertar, a palavra é essa, nós precisamos nos libertar das emoções negativas que paralisam as nossas vidas.
Perceba se a nossa vida hoje ela não é guiada pelas nossas emoções. A gente acorda preocupado, a gente vive ansioso, a gente dorme preocupado, a gente está com medo, a gente está inseguro, a gente vive com as nossas emoções desajustadas, porque são elas que controlam, são elas que conduzem a nossa vida. E isso está errado, querido. Por exemplo, a pessoa fala assim para mim, eu estou cansado. Você não está cansado, você só está com suas emoções desajustadas. Se você ajustar suas emoções, você vai ver como você encontra força. A gente parece que sentimos prazer em nos autoflagelar, a gente parece que a gente se acostuma com as circunstâncias e a gente precisa ter uma vida, queridos, de não se conformar com aquilo que paralisa a nossa história. Como é que eu mudo minhas emoções, queridos? Mudando meus pensamentos. Se você está hoje acreditando numa mentira, aquilo que você está vivendo não corresponde à realidade. Se você hoje vive pela verdade, a verdade é a Bíblia, aquilo que Deus fala sobre a teu respeito, e aquilo que a Bíblia diz sobre a teu respeito, a tua vida, ela segue o curso, independente das circunstâncias que se levantam contra a tua história. Então o milagre, ele tem que ser perseguido. Nós temos que provocar o milagre, não ficar esperando o milagre. Por isso que eu falo que a nossa jornada como cristão é uma jornada ativa. De entender o que aconteceu com a minha vida depois da cruz, fazer disso uma verdade e lutar. Luciano, mas eu estou lutando há anos, não vai acontecer, mas vai acontecer, querido. Pode não ter acontecido ainda, mas o que nos garante que vai acontecer é a verdade, que é a palavra de Deus. O combustível da sua vida não são as promessas, mas a certeza de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer com a tua vida. Está tudo certo com a tua história, querido. Está tudo certo com a tua família. Deus não se esqueceu de você, querido. O que talvez Deus pede para nós nessa manhã é que a gente olhe para essa nova semana com os outros olhos. Que a gente se esvazie, talvez, das nossas dúvidas, das nossas inseguranças, e que a gente coloque na nossa mente a verdade de Deus para as nossas vidas, queridos. E a gente levante amanhã, nos esforçando para fazer com excelência tudo aquilo que a gente precisa fazer para mudar aquilo que hoje não está bem na nossa vida. Você não é uma obra do acaso, querido. Você é alguém que foi projetado no coração de Deus lá na eternidade. Você é uma pessoa que tem valor. Você é uma pessoa que Deus tem planos, queridos. Às vezes a gente vai perder na percepção do nosso valor em função das circunstâncias. E as circunstâncias não mudam quem você se tornou depois da cruz de Cristo. E a gente precisa viver essa verdade, a gente precisa perseguir essa verdade. Nem que você precise ficar olhando no espelho e ficar falando todos os dias: eu sou um filho aceito e amado de Deus. Eu sou em todas as coisas mais do que vencedor. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Deus mudou o meu coração, Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita dentro de mim. Você precisa acreditar nessas verdades. Ainda que você precise ficar repetindo para você mesmo essas verdades, para que ela desça no teu coração. Terça-feira passada eu falei da importância de nós aprendermos a meditar na palavra. Mais do que ler a palavra, eu preciso meditar. E na medida em que eu medito na palavra, a palavra mexe, a palavra transforma as minhas emoções. E você, com as suas emoções transformadas, você vira um gigante. Ou há um despertar do gigante que você é na sua vida. Agora, não tem jeito, querido, tudo tem um preço. O preço está acreditar naquilo que Deus fala a seu respeito e acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre a teu respeito. Seja uma pessoa inconformada com aquilo que hoje te traz tristeza, queridos. Não se entregue, não jogue a toalha, não coloque ponto final daquilo que Deus ainda não acabou na tua vida. Você tem um sonho, lute por ele, querido.
Quais são os seus sonhos? O que você sonha para a tua vida pessoal, para a tua família, para os teus negócios, para o teu trabalho? Se é um sonho, queridos, não deixa ninguém roubar isso de você. Não há nada pior do que uma pessoa que não sonha mais, queridos. Uma pessoa que vive um dia atrás do outro sem nenhum propósito. Há quanto tempo você não tem sonhos novos, queridos? Há quanto tempo você vive hoje paralisado nessas circunstâncias que têm te maltratado tanto? Volte a sonhar, querido. Volte a acreditar na possibilidade de você mudar aquilo que você talvez nem acredite mais, queridos. Deus, Ele é obcecado por abençoar pessoas que sonham, querido. Pessoas que acreditam num amanhã melhor. Pessoas que acreditam no poder da mudança de Deus que é em nossas vidas, queridos. Se você conseguisse te enxergar sobre os olhos de Deus, queridos, você ia ver um gigante que está sentado aí, querido. Uma pessoa extraordinária nas suas capacidades de transformar aquilo que você precisa transformar na tua vida. Talvez o cansaço dessa jornada tenha roubado a tua identidade, querido, mas você é um filho aceito e amado de Deus. Nada tem o poder de paralisar a tua vida, querido. Ninguém, nenhuma palavra, nem o mundo espiritual maligno tem o poder de paralisar a tua vida, querido. Que você possa, nessa nova semana, queridos, lutar por tudo aquilo que você precisa e deseja conquistar na tua vida. O que Deus tem para a tua vida é muito mais do que aquilo que eu e você estamos vivendo, queridos. É muito mais. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são muito maiores do que aquilo que a gente hoje precisa e aquilo que a gente está buscando hoje. O problema é que às vezes a gente traz Deus na nossa dimensão, a gente traz Deus na dimensão humana. A gente começa a duvidar se de fato Deus é Deus e se de fato Deus vai fazer aquilo que a gente precisa que Ele faça. Se a gente está inseguro hoje, ansioso, queridos, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus age no sobrenatural, Deus age acima desse mundo que a gente vive. Compete a nós fazermos o natural, queridos, e nos esforçar, ter atitudes, posicionamentos, ser inconformado para que a gente possa mudar aquilo que eu e você precisamos mudar na nossa vida. Deus não se esqueceu de você, querido. Deus tem olhado os seus dias, tem acompanhado as suas noites. Deus é um Deus onisciente que sabe tudo aquilo que acontece conosco. Eu não tenho a capacidade de ler o teu coração nesse momento, mas Deus está lendo. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe a tua preocupação com essa nova semana que vai se iniciar. Ele sabe da tua preocupação com esse novo mês que está se iniciando, o mês de junho. Que você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe como é que você vai resolver. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus é a fonte inesgotável de recursos que nós precisamos para viver o sobrenatural, queridos. Queria que você pensasse um pouquinho com o teu coração, o que você precisa de Deus nessa manhã. O que você precisa de Deus, qual é a resposta, qual é a direção, qual é a provisão que você precisa de Deus nessa nova semana que está se iniciando, querido. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho as minhas pedras para quebrar, queridos. E se você está precisando algo de Deus, a outra reflexão é assim, você já fez o máximo que você podia fazer para que em colaboração com Deus você possa transformar o que você precisa transformar na tua vida? Porque se nós estamos numa batalha hoje, queridos, se nós estamos numa guerra hoje, a gente tem que lutar. Não tem jeito. Soldado que não luta numa guerra, morre. E eu digo, nós não temos tempo para estar cansado, nós não temos tempo para estar desanimado, nós precisamos lutar para mudar o que nós precisamos mudar e depois nós descansamos. E se você olhar para a Bíblia, ninguém teve vida fácil na Bíblia.
Foram as atitudes das pessoas que fizeram delas vencedoras. Se você pegar Moisés, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, você vai lá no Egito e vai libertar o meu povo das mãos de Faraó. E todo mundo tremia de medo de Faraó. Moisés foi lá, teve que enfrentar. Depois que ele libertou o povo, até ele chegar em Canaã, teve o deserto. Mas teve que lutar. Às vezes a gente precisa enfrentar os nossos faraós, queridos. E às vezes a gente precisa passar pelos nossos desertos. Foram as atitudes dessas personagens da Bíblia que fizeram delas hoje uma referência para que a gente possa se espelhar nesses homens e viver o sobrenatural que eles viveram. Humanamente, Moisés ele não tinha condições de libertar o povo. Humanamente, ele não tinha capacidade de levar o povo até Canaã passando pelo deserto. Mas havia um Deus que ele confiava. Um Deus que o sustentava. Um Deus que havia prometido a terra prometida. E custou o que custasse o que custasse, mas Moisés ele foi em obediência, encarou seus gigantes, as suas adversidades e levou o povo até a terra prometida. Querido. Cristo teve que encarar a cruz, queridos. Teve que encarar um momento de dor, um momento de humilhação. Em nenhum momento Jesus fugiu da cruz, em nenhum momento Jesus duvidou de que ele seria vencedor, apesar de tudo aquilo que ele precisava passar, queridos. E às vezes nós precisamos enfrentar as nossas cruzes. É olhar o gigante de frente, queridos, e como Davi fez, queridos, viu? Quem é você para afrontar um filho de Deus? Não se prostrar diante das adversidades, queridos. Lutar com a identidade que a Bíblia diz que você tem de um filho aceito e amado de Deus. Com o poder que há na tua vida, um poder que há dentro de você, que é um poder sobrenatural. A Bíblia diz que você tem a natureza divina. O seu DNA é o DNA de Deus. Você não tem mais o sangue do teu pai e da tua mãe. A Bíblia diz que nós somos aceitos na família de Deus e houve uma troca da nossa natureza, queridos. Às vezes a gente tenta lidar com a nossa vida, com as nossas adversidades, com a nossa mente humana. E a sua mente humana é uma mente traiçoeira. Os nossos pensamentos são os nossos maiores adversários que se levanta contra tudo aquilo que a gente quer vencer na nossa vida. Lembra Pedro? Jesus estava andando sobre a água, sobre as águas. Jesus veio andando e falou, Pedro ficou com medo que fosse uma assombração. Jesus fala, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Jesus falou assim para Pedro. Pedro falou assim, se o Senhor é Jesus, me chama que eu quero ir ao encontro do Senhor. Jesus falou, então vem, Pedro. O que teve que acontecer, querido? Pedro teve que colocar o pé na água. Se Pedro não tivesse se levantado do barco, se Pedro não tivesse tomado a decisão de ir ao encontro de Jesus, ele não teria vivido o sobrenatural. Às vezes nós precisamos sair do barco, querido. Pôr o pé na água. Sabe o que é pôr o pé na água, querido? Eu não sei como é que eu vou viver essa semana, mas eu sei que eu vou viver porque Deus é um Deus presente na minha vida. Porque se Pedro tivesse raciocinado como é que ele ia andar sobre as águas, ele certamente não teria andado sobre as águas, ele não teria tomado a decisão de sair do barco, querido. Então, Jesus é a única segurança de que nós podemos transformar o que nós precisamos transformar na nossa vida. E por que ele é a nossa segurança, queridos? Porque a Bíblia diz que ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Não tem variação em Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o que está na Bíblia é a verdade e vai acontecer na sua vida e na minha vida. Ah, não aconteceu ainda, mas vai acontecer, querido. Enche o teu coração com essa verdade. Viva um dia de cada vez. Não vai faltar nada na tua vida, querido. Talvez você não possa ter aquilo que você gostaria de ter na tua geladeira hoje, mas você tem para o teu sustento do dia de hoje.
Foi assim que Deus tratou o povo no deserto. Maná. Sabe o que é maná, queridos? É para aquele dia. Para aquele momento. O povo, em todo o processo de passagem do deserto, o povo por si só não tinha capacidade de manter o sustento, mas era Deus que provia. Então, de dia que era muito calor, tinha uma nuvem que cobria o sol, à noite que era muito frio, tinha cortinas de fogo para esquentar o povo não precisava comprar roupa, a roupa ela ia crescendo na medida que o povo crescia, na hora certa caía o maná do céu, tinha sede, batia na rocha, saía água. Queridos, às vezes tem que se jogar, acreditar, confiar. Ai, como que Deus vai resolver? Não sei, querido, mas Ele vai resolver, só sei isso. Eu não consigo dizer para você como é que Deus vai mudar a sua vida, como é que Deus vai transformar essa área da tua vida que você hoje tanto precisa que Ele transforme. O que eu sei é que Ele vai fazer isso, no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira com que Ele escolher. E lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, puxa, quanto tempo eu perdi preocupado, ansioso, quanto da minha saúde foi consumida, porque eu deixei de acreditar naquilo que Deus havia prometido para a minha vida. Quantas vezes Deus já te tirou de situações difíceis, queridos? Quantos becos sem saída você teve um encontro com Deus quando você achava que nada mais poderia ser revertido? E numa ligação, num telefonema, numa palavra, você fala, puxa vida, Deus mais uma vez provou que é um Deus presente na minha vida. Eu digo que eu não tenho direito, queridos, de duvidar de Deus, porque Deus já fez tantas coisas por mim, queridos. Sei de onde eu estava, de onde eu vim. Sei dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas aflições. Quantas vezes Deus já não socorreu você, querido? E te traz mais uma vez na casa dele para dizer que ele tem cuidado de você. De que você é um filho aceito e uma filha aceita e amada de Deus, querido. De que ele quer te colocar numa posição de honra. De que ele precisa usar a tua vida para que as pessoas lá fora que não o conhecem entendam que existe um Deus que ainda faz milagre, querido. Em última instância, a nossa vida é um instrumento de Deus para levar pessoas para Cristo. Agora, a gente tem dificuldade em lidar com as nossas adversidades, a gente tem dificuldade em lidar com os nossos problemas, queridos. A gente precisa aprender a lidar com eles. Como é que eu tenho processado o que eu estou vivendo fora de mim? Será que é só problema? Será que é só caos? Será que é só falta? Ou será que não falta a gente ressignificar a percepção que a gente tem sobre aquilo que a gente está vivendo? Sempre que vem um pensamento contrário na minha mente, queridos, eu paro por um instante. Cara, aonde eu estava quando eu conheci Cristo e o que Cristo já fez na minha história, na minha vida? A gente sofre de amnésia às vezes, queridos. A gente esquece tantas vezes que a gente já foi socorrido por Deus e Ele vai continuar te socorrendo. E o sonho que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é que a gente nunca se esqueça de que nós somos o Filho de Deus. De que essa verdade precisa conduzir a nossa vida e que essa verdade precisa sustentar a nossa vida. Mateus 9,17 diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Sabe o que é odre, querido? É aquela recipiente onde eles colocavam vinho antigamente. Então, para que eu receba algo novo de Deus, eu preciso enterrar o que é velho. Se eu continuar processando as coisas com a minha mesma mente, se eu continuar tendo as mesmas percepções que eu sempre tive das coisas que eu estou vivendo, a gente não consegue receber o novo de Deus, querido. Perceba se os teus pensamentos e os meus pensamentos não são sempre os mesmos, sempre nos levando para posições negativas, sempre trazendo medo, sempre trazendo insegurança. Como é que a gente pode receber o novo de Deus se na minha mente só tem coisas negativas, queridos? Se eu não mudar a minha mente, nada muda. Se eu continuar com as minhas mesmas crenças, eu não consigo viver o novo de Deus. Não se coloca vinho novo em odres velhos.
Deixe de ser escravo daquilo que te faz sofrer, querido. O que está te fazendo sofrer hoje? Liberte-se disso, tenha coragem. Se levante, se posicione, fala, chega. Recuso a viver mais uma semana com essas minhas emoções desajustadas. Se tem algo na minha vida e na tua vida, queridos, que é crucial, é o tempo. O tempo não volta mais, queridos. O que você precisa nessa nova semana, queridos, se é algo de valor, lute por isso, queridos. Não desperdice mais uma semana da tua história. Não seja escravo de uma mente que hoje está paralisada por não acreditar na verdade de Deus para a tua vida. O tempo está passando. Eu sempre falo de propósito. Eu tenho assim não digo preocupação, mas uma atenção em relação àquilo que eu vou deixar como legado nessa vida. Logo vem, se Deus quiser, netos e netas. E quando estou profetizando aqui, quando eles falarem, quando a minha filha falar da minha história, queridos, o que vai ser falado? Se eles estiverem passando por dificuldades, queridos, o que a minha história vai poder inspirá-los para que eles possam superar as adversidades que eventualmente eles também vão passar, queridos? Se a minha vida e a tua vida hoje for um livro de sobrevivência, e os nossos filhos, os nossos netos estiverem hoje numa floresta perdidos, se ele abrir o nosso livro, o que esse livro vai trazer de motivação, de ânimo, de estratégia, queridos? E não é para a gente carregar peso, não, queridos. Não é para a gente ficar preocupado, queridos, é para a gente mudar hoje. De novo, esse negócio de estar cansado, queridos, é desajuste emocional. O meu problema não é físico, o meu problema é emocional. Já expliquei para vocês que as emoções é uma ferramenta de Deus para dizer que a gente está pensando em algo que não corresponde à verdade. Você está dirigindo o teu carro à noite, no escuro, acende uma luz vermelha no painel do seu carro, de duas uma, ou você segue com o seu carro, e aí você vai ter problema, ou você para, ergue o capô e identifica onde é que está o problema. O que a gente faz com as nossas emoções? A gente continua vivendo com elas. Todos os dias ansioso, todos os dias preocupado, todos os dias com medo. Para! Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu tenho mais uma vez uma semana de insegurança na minha vida? Você vai ver que são os seus pensamentos. Tudo que você está pensando não está alinhado com aquilo que Deus fala a teu respeito. Sobre a respeito da tua família. Já falei que a nossa batalha é na mente. É aqui que acontece a nossa batalha, é aqui que nós ganhamos ou é aqui que nós perdemos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que você é um filho aceito e amado de Deus, e tudo aquilo que você precisa, Deus tem preparado para você. Nada pode impedir de você ter uma vida de honra. Nada pode impedir que você sonhe e conquiste os teus sonhos. Ainda que as coisas não estejam bem. Mas não é porque as coisas não estão bem, é que eu deixo de acreditar naquilo que Deus prometeu. As coisas não estavam bem para Jesus, as coisas não estavam bem para Abraão, as coisas não estavam bem para Moisés, mas ficaram bem, porque havia promessa de Deus e ele sabia de que Deus é um Deus de honrar aquilo que ele promete para as nossas vidas. Juízes 6:12 diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo, querido. Se as coisas estão bem, o Senhor é contigo. Se as coisas não estão bem, o Senhor é contigo. Deus, Ele não tira os olhos da tua vida, nem por um instante. E Ele diz, varão valoroso, ou seja, você tem valor. Olha só, queridos. Olha só que junção de pensamento que a gente entende nesse versículo de Juízes.
Deus é com você e você tem valor. Você não está sozinho nessa situação que você está vivendo. E a combinação de que Deus é presente, que você tem valor, querido, eu pergunto para você, o que é impossível para você? O que você não consegue conquistar na tua vida? Se você está triste hoje, queridos, olha o que diz Provérbios 17, 22. Um coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha, a tristeza faz secar os nossos ossos, queridos. Olha como essa emoção ela é destrutiva para as nossas vidas. Agora, um coração alegre serve de bom remédio. A alegria e o abatimento são uma emoção. Tanto a alegria quanto o abatimento é uma emoção. Eu não posso esperar que as coisas estejam tudo em ordem na vida para que a gente se torne alegre. A promessa que Deus tem para a minha vida é o fato que me mantém sustentado e que me mantém caminhando todos os dias, apesar daquilo que eu estou vivendo, com a certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. É isso que tem que nos manter vivos, queridos, a promessa. A certeza de que Ele vai mudar a tua vida, como Ele já prometeu. Às vezes a gente coloca limites para Deus, queridos. A Bíblia diz em Mateus 9, 29, seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. A gente sempre tem uma escolha, queridos, na nossa jornada com Deus. As nossas crenças conduzem as nossas vidas. Eu vivo por aquilo que eu acredito. Se você tem dúvida na capacidade de Deus de te apoiar nesse processo de transformação, querido, você vai ter a tua vida paralisada. Agora, se você carregar a verdade no teu coração, de que tudo aquilo que você precisa, Deus já providenciou e você tem que lutar por isso, você vai ver como você vai ser uma pessoa que vai conquistar coisas grandes na tua vida. A verdade liberta, a mentira paralisa. A verdade liberta e a mentira aprisiona. É por isso que na tua mente sempre tem que ter a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a área da tua vida que hoje está paralisada, queridos? Qual é a área da tua vida que hoje você se entristece? Mais uma semana se inicia hoje, amanhã é segunda-feira. Qual é a área da tua vida que você já está preocupado? Como é que você vai resolver as suas questões amanhã? Encontre na Bíblia a verdade sobre o que você está passando e rumine essa verdade, medite nessa verdade até ela mexer com as suas emoções. Você vai ver como você muda o que você precisa mudar essa semana na tua história. Vou chamar o Bruno para vir aqui, Bruno. Se puder ficar de pé, por favor, querido. É uma manhã para a gente tomar uma decisão. O que Deus deixa como convite para mim e para você nesta manhã, como é que você vai conduzir essa tua nova semana, queridos? Porque não se engane, os problemas existem, os problemas são reais, ninguém está aqui querendo que a gente fique sonhando. Amanhã, segunda-feira, eu tenho os meus problemas, tenho certeza que você tem os teus problemas. A questão é como é que eu vou lidar com esses problemas amanhã? Qual é a leitura que eu vou ter? Qual é o processamento que eu vou ter na minha mente em função daquilo que eu estou vivendo? A minha sugestão é que a gente mude a maneira com que a gente tem conduzido a nossa vida e a maneira com que a gente tem processado aquilo que a gente está vivendo, queridos. É tempo da gente estabelecer o inconformismo na nossa vida e falar, chega. Eu não vou mais pensar nada contrário à palavra de Deus, eu não vou mais viver prostrado, eu não vou mais viver desanimado, não. Eu vou lutar pela minha vida, pela minha história, pela minha família. Porque se você não lutar, queridos, a tua vida não vai mudar. Seja a mudança que você quer na tua vida, querido.
Começa de novo. Começa de novo. Todos os dias a possibilidade de Deus nos oferecer um recomeço. Falei que recomeço é um instrumento de Deus para nos abençoar. É uma oportunidade a mais que Deus nos dá toda manhã para que a gente recomece. Tira qualquer ponto final que você colocou na sua vida, que vá amanhã e lute. Lembrando sempre que você não está sozinho nessa jornada, de que Deus é um Deus que está ao teu lado, fazendo aquilo que você não pode fazer. Abrindo as portas que talvez você tenha batido e não tenha se abrido até esse momento. Tenha uma conversa séria com Deus, querido. Fala assim, Senhor, não quero mais viver o que eu estou vivendo, Senhor. Não faz sentido. Não faz sentido eu continuar vivendo essas semanas de tristeza que tem me acompanhado. Diz para Deus, querido, nessa manhã, Senhor, chega esse problema emocional, chega esse problema físico, chega esse problema financeiro, chega com essas portas que não se abrem, eu não aceito mais isso para a minha vida. Diga isso, queridos. Você vai ser sim abençoado, você vai ser sim curado, você vai ser sim prosperado, porque essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso, é só isso que você precisa fazer. Quando você crê nisso, você vai ver que suas emoções elas são ajustadas e você vira um leão. Lembre, queridos, que Jesus não conseguia fazer milagre por causa da incredulidade do povo, por causa do posicionamento do povo. Jesus espera um posicionamento novo nosso nessa semana, queridos. Para que a gente possa viver acima do natural, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos louvar. Eu gostaria que você, com o teu coração, dissesse para Deus, Senhor, chega, Senhor. Chega, a vida tem sido dura demais comigo, Senhor, e eu não aceito mais isso que eu estou vivendo. E você vai ver o Espírito Santo que habita dentro de você com esse posicionamento diferente, você vai ver como as suas emoções vão ser ajustadas e você vai olhar essa semana com outros olhos, queridos. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, queridos. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, depois nós vamos orar.